Escorpião é um signo de água fixa. Vamos focar nisso para poder entender mais o seu funcionamento. Escorpião pode ser traduzido como a nossa energia psíquica, ou então energia sexual. Lembra que eu ilustrei o signo de Escorpião como um poço, né? Água parada. Aqui a gente encontra a nossa energia psíquica. Nos jogos, a gente encontra essa energia psíquica nomeada como mana, ou MP, Mana Point. Essa mesma mana existe na nossa vida, representada pelo signo de Escorpião, apesar de não funcionar da forma fantasiosa que a gente encontra na ficção. Mas vamos entender como ela funciona até certo ponto. Quando a gente fala da nossa energia sexual, a gente pensa no sexo, na atração sexual que a gente sente por outra pessoa e na culminação dessa atração. Então, basicamente, a nossa energia sexual vai nos levar em direção a pessoas do qual a gente tem interesse de se relacionar. A gente pode ver isso como uma energia muito básica do ser humano, que tem como objetivo a procriação, que é o nosso lado animal, quanto um objetivo de ampliar consciência. O outro tem algo a me oferecer, do qual, a partir da minha relação com ele, com ela, eu vou crescer. Porém, se deixar levar apenas por essa vontade que se manifesta como ela é, e simplesmente suprir essa necessidade, a gente não necessariamente está usando a nossa energia psíquica de uma forma sábia. É como se fosse um desperdício. Não que esteja errado, porque existe toda a necessidade corporal da combinação com o sexo, mas se a gente for levar isso apenas de uma forma animal, a gente não sublima esse instinto e não se espiritualiza. Vamos aprofundar um pouco nisso. Como que as pessoas geralmente utilizam a energia sexual? Seguindo o instinto e se relacionando com outras pessoas, ou a partir da masturbação, pornografia. E esse é um tema tabu, e tabu é tema de Escorpião, então é hora da gente falar disso. Vamos partir para a pornografia então. Geralmente quando a pessoa consome pornografia, aquela imagem que a pornografia representa, de alguma forma é uma imagem do qual ela está se relacionando. É como se aquele conjunto ali, aquela pessoa, aquele ator, aquela atriz, representasse para a pessoa algo que ela queria muito para ela. Então é um desejo sexual que está se manifestando. O que acontece é o seguinte: o que a gente quer é fácil da gente encontrar, mas o que a gente precisa, o sagrado que sabe, até certo ponto. O que eu quero dizer com isso? À medida que a pessoa vai se relacionando com aquelas imagens, com aqueles vídeos, ela se aprisiona naquilo. Ela não dá a própria energia sexual para o sagrado resolver o que precisa ser resolvido. Então ela desperdiça essa energia nessa direção e não necessariamente ela a utiliza com sabedoria, porque ela não sabe. E por se tratar de um tema tabu, isso não é falado, então as pessoas se mantêm aprisionadas porque não sabem das consequências de tais atos. Então quando a pessoa vai se relacionando com a pornografia, vamos colocar isso como uma relação, ela vai se limitando. Ela se aprisiona naquilo e a energia dela fica sempre voltada para aquilo. Ela simplesmente utiliza a sua mana, a sua magia interna, de uma forma despropositada. E qual seria uma forma sábia de utilizar essa energia? Vamos lá. Porque simplesmente julgar e falar que isso é nocivo é muito fácil, né? Isso aí a gente já sabe. À medida que a pessoa acumula essa energia dentro de si, ela ganha mais força de vontade. E quando ela se empenha em realizar algo do qual ela sente real vontade construtiva, essa energia acumulada, ela tem muito mais força de ação e de realização, a nossa energia criadora. Porém, existe uma forma dessa energia ser utilizada também, além do mundo externo, que é voltada para o mundo interno, para o lado yin, a partir dos nossos sonhos. Então aqui entra mais uma vez a grande importância dos sonhos no desenvolvimento da nossa consciência, porque a gente busca o que a gente quer, o que a gente sente vontade, não está errado, mas os sonhos nos trazem o que a gente precisa. O que eu quero dizer? À medida que você acumula essa energia psíquica,
os seus sonhos se tornam mais profundos. É como se o seu inconsciente utilizasse essa energia para poder produzir símbolos e aprofundasse a sua consciência em você mesmo, Escorpião. E à medida que você permite que essa energia seja usada por você a partir dos sonhos, a partir do seu inconsciente, do seu eu superior te guiando, você vai ampliando a sua consciência, porque os seus sonhos vão te trazer a comunhão com imagens e com conteúdos dos quais você precisa para ampliar a sua consciência. Você vai se envolver com situações ou com pessoas nos seus sonhos que realmente são necessárias para a sua evolução. Caso contrário, você vai se aprisionar nas imagens da pornografia, por exemplo, e você não vai dar a chance do seu inconsciente realmente fazer com que você se relacione com as figuras do seu inconsciente, dos quais você precisa para poder avançar. Então essa energia psíquica, ela é uma energia que nos causa uma certa compulsão. A gente quer de alguma forma gastar porque ela nos traz um sentido de vida. Principalmente os homens com a masturbação. Traz um momento muito curto de conexão, de uma pequena morte. Em francês eles chamam o orgasmo de le petit mort. Então para eles o orgasmo representa uma pequena morte, um pequeno desprendimento do ego. Porque uma coisa é você se relacionar com uma imagem, com uma pessoa que você queira, ou que você acha que quer, porque às vezes na verdade você está querendo mais suprir uma carência, uma necessidade que precisa ser investigada. E se você retém essa energia, ela é melhor trabalhada em você pelo seu eu superior. Então não está errado em se relacionar com outras pessoas, mas o que te leva a se relacionar com aquelas pessoas ou com aqueles conteúdos? Isso que precisa ser visto. Porque, mais uma vez, a atração sexual que a gente sente por alguém é o nosso lado mais instintivo, que está buscando a comunhão com aquela pessoa por ela representar alguma coisa, alguma questão, alguma característica do qual a gente precisa para poder crescer em consciência. E ainda falando sobre os sonhos. No sonho onde o homem tem relação com uma mulher, por exemplo, ele está se conectando com aquilo que a gente chamou até aqui de ânima. Ele está se conectando com a própria alma, com a própria mulher interna. E à medida que ele for dando espaço para se conectar com essa mulher interna, ele vai se sentindo cada vez mais inteiro, vai ampliando o símbolo do Yin Yang nele mesmo e se vendo cada vez menos à mercê das mulheres ao redor dele. Ele ainda vai ter o desejo por outras mulheres, porque isso se trata de uma questão humana, mas ele não vai ficar refém. O mesmo serve para as mulheres. À medida que elas se retêm, elas podem sonhar com homens, e à medida que ela se relaciona com ele, do qual a gente chamou de ânimos, ela se relaciona com o próprio lado Yang, amplia em si mesma o símbolo do Yin Yang, que representa a totalidade do sagrado, e com isso ela se vê menos à mercê dos homens fora dela. Se o homem sonha que está se relacionando com outro homem, é um sinal de que ele está desenvolvendo nele mesmo mais do lado Yang. Ele está fortalecendo o ego masculino dele. Da mesma forma, a mulher que sonha que está se relacionando com outra mulher é a própria psique dela integrando o lado yin dela com outras imagens para ela fortalecer o ego feminino dela. Então, geralmente, os sonhos que culminam em sexo representam uma fusão, do qual a gente já falou. Isso tudo é tema de Escorpião. Se você sonha que está se relacionando com outra pessoa, é um sinal de que a sua psique está se ampliando. Você está se relacionando com as imagens do qual o seu inconsciente, a partir do seu eu superior, sabem que você precisa para desenvolver ainda mais a sua luz. Por que é importante falar sobre os sonhos? Porque eles são a revelação da nossa alma. Eles revelam com o que a gente precisa se conectar para poder desenvolver. A gente tem aquilo que a gente quer para a nossa vida, que precisa ser visto com muito cuidado para poder a gente não simplesmente seguir um desejo coletivo de como tem que ser, de como uma pessoa se realiza ou não.
E temos o nosso próprio caminho, do qual os sonhos e o nosso contato com a nossa alma, sonhos, nos vão revelando, nos tornando únicos. O Jung chamava isso de processo de individuação. Você entra em contato com você mesmo, com nada nem ninguém mais. Então até aqui eu acho que deu para poder entender o que significa a nossa mana, o nosso MP, a nossa energia psíquica ou sexual, do qual algumas vertentes orientais chamam de Kundalini. Então, à medida que a gente usa com sabedoria essa energia kundalínica, a gente entrega para o nosso eu superior usar com as nossas necessidades reais, que a gente muitas vezes não sabe quais são, a gente realmente aceita a ampliação de consciência e fica menos sujeitos a cair nas tentações ao nosso redor. Vamos continuar. Escorpião é muito profundo.